Bem-vindo à primeira análise detalhada de um serviço da AWS. Ele é chamado IAM, que é a sigla para Identity and Access Management, que significa Gerenciamento de Identidade e Acesso. O IAM é um serviço global porque nele vamos criar nossos usuários e atribuí-los a grupos. Já usamos o IAM sem saber quando criamos uma conta, e essa conta criada é uma conta root por padrão. Este é o usuário root da nossa conta. A única coisa que você deve fazer com essa conta root é configurar a sua conta, como faremos agora. Depois disso, você não deve mais usar essa conta ou compartilhá-la por questões de segurança. Em vez disso, você deve criar usuários com determinadas permissões. Então você criará usuários no IAM e cada usuário representará uma pessoa dentro da sua organização. Os usuários podem ser agrupados se fizer sentido. Vamos usar um exemplo. Temos uma organização com 6 pessoas: Alice, Bob, Charles, David, Edward e Fred. Alice, Bob e Charles trabalham juntos e são desenvolvedores. Portanto, vamos criar um grupo chamado Desenvolvedores com Alice, Bob e Charles. Acontece que David e Edward também trabalham juntos, então criaremos um grupo de operações. Agora temos 2 grupos criados no IAM. É importante entender que grupos só podem conter usuários, não outros grupos. Alguns usuários não precisam pertencer a um grupo. Por exemplo, Fred está sozinho e não corresponde a nenhum grupo. Isso não é a prática recomendada, mas é algo que você pode fazer na AWS. Além disso, um usuário pode pertencer a vários grupos. Se você souber que Charles e David trabalham juntos e fazem parte da sua equipe de auditoria, você pode criar um terceiro grupo com Charles e David. Neste exemplo, Charles e David fazem parte de 2 grupos diferentes. Por que criamos usuários e grupos? Porque queremos permitir que eles usem nossas contas AWS. Para fazer isso, temos que conceder permissões a eles. Os usuários e grupos podem ser atribuídos a um documento JSON, chamado Política do IAM. Não é necessário ser programador, pois esse documento descreve, em um inglês básico e claro, o que um usuário tem permissão para fazer, ou o que um grupo e todos os usuários desse grupo têm permissão para fazer. Neste exemplo, permitimos que as pessoas usem o serviço EC2, o serviço Elastic Load Balancing e o CloudWatch. Essas políticas nos ajudarão a definir as permissões dos nossos usuários. Na AWS, você não permite que todos façam tudo, pois isso seria catastrófico. Um novo usuário poderia criar muitos serviços, custando muito dinheiro e geraria sérios problemas de segurança. Portanto, na AWS, como boa prática, você deve aplicar um princípio chamado princípio do mínimo privilégio. Você não concede mais permissões do que um usuário precisa. Se o usuário precisar de acesso a 3 serviços, crie uma permissão para esse usuário. Agora que vimos uma visão geral do IAM, na próxima aula praticaremos a criação de usuários e a criação de grupos.